Hoje a gente vai falar sobre vendas e eu sei que essa é uma trava, é um bloqueio para muitos nutricionistas, não só porque existe uma ideia, um preconceito talvez na área da saúde de que vender é uma coisa errada, ela faz parte do processo de enganação talvez, e também por falta de repertório mesmo, de experiência. Vendas é uma coisa que a gente tem pouquíssimo contato, ou talvez nenhum contato na graduação e na nossa vida como nutricionista ali, então falta para o Nutri essa experiência em como conduzir uma negociação. Essa dificuldade muitas vezes ela é ruim para o Nutri porque, cara, você não consegue vender, você tem uma conversão ali, sei lá, de 5%, então a cada 20 leads que você recebe, 20 interessados que chegam no seu WhatsApp, você vai conseguir vender para 1, 2 ali, então isso é uma coisa muito ruim. E quando isso acontece, normalmente o Nutri vai entender que o problema é a precificação, então ele vai falar, cara, se a galera não está comprando, quer dizer que o meu acompanhamento está muito caro, então eu vou jogar minha precificação lá embaixo, vou jogar o valor do meu acompanhamento lá embaixo. Como esse não é o processo, isso te leva a uma situação ali onde você ainda não consegue vender, porque você não sabe conduzir um processo de vendas, e agora o seu preço está mais baixo, você também não tem um retorno tão grande de faturamento dos clientes e das vendas que você consegue fazer. Então nesse vídeo eu vou mostrar como a gente resolve esse problema. E para começar, deixa eu salientar para vocês a importância de existir dentro da tua operação um processo de vendas decente, tá? Eu sei que essa é uma ideia que muitos de vocês têm. Cara, eu não gosto de ter um processo de vendas longo, porque eu não gosto quando eu vou falar com um profissional e essa pessoa fica enrolando para me falar o preço, fica fazendo um monte de perguntas, dificultando esse processo. Vamos lá, você precisa sim de um processo de venda um pouquinho mais extenso, um pouquinho mais padronizado. Você não vai ser chato como essas pessoas, porque você vai ser um nutricionista que tem bom senso na hora da venda, a gente vai conversar sobre isso hoje. Mas imagina que, se você é inscrito no nosso canal, se você me segue o Felipe, o Vini, faz parte da mentoria do Nutri no Front, você já deve saber que a gente recomenda que você trabalhe com planos de acompanhamento. Então, em vez de trabalhar com consulta e retorno, você vai ter os planos, seu plano mensal, seu plano trimestral, seu plano semestral. Se você não tem ainda, vou deixar o cardzinho de outro vídeo aqui, onde a gente conversa um pouquinho, onde eu ensino vocês a como montar a tua oferta dessa maneira, tá? Mas assim, você é um Nutri que já tem os teus planos de acompanhamento ali. E você também, muito provavelmente, tem um ticket, tem uma precificação um pouquinho acima do mercado. O que acontece se uma pessoa chega no teu WhatsApp, é uma pessoa que não sabe ainda como o seu trabalho funciona, ela pergunta o preço e você simplesmente fala o preço. Fala, cara, plano mensal, trimestral e semestral custa, sei lá, R$500 por mês no meu plano trimestral aqui. Se você só fala isso para ela. Basicamente a mensagem que você está passando é, cara, eu não ofereço o que você quer, então você veio buscando consulta e retorno, que é o mais comum, eu não ofereço isso, eu ofereço uma coisa diferente, e para essa coisa que você não quer, eu ainda vou cobrar mais caro que os outros Nutris que você conversou agora. Quer comprar? Obviamente que essa pessoa não vai fechar. Então se a gente fala, cara, eu não gosto de processo de vendas, eu só jogo os valores ali, como funciona, e a pessoa se quiser comprar, compra, se não quiser também não compra. Você só pode se dar o luxo de fazer isso se você for um Nutri que tem leads infinitos, se você tem muito lead, se você tem um Instagram muito grande, um público muito grande, por alguma outra maneira ali. Se você não está ainda nesse período de falar, cara, eu tenho lead infinito, não tem problema se minha conversão for baixa, então eu vou só mandar o preço, cara, você precisa sim de um processo de vendas um pouquinho mais estruturado, tá? E o outro motivo é, se não existe um padrão, se não existe uma estrutura, você nunca consegue auditar e melhorar. Então, um Nutri que tem o roteiro de vendas, ele vai falar assim, cara, minha conversão não tá boa, vou trocar um pouquinho a fase 2, vou colocá-la um pouquinho mais extensa, mais curta, vou trocar isso aqui e vou ver o resultado, vou fazer um teste aqui. Se eu não tenho um processo de vendas, se eu conduzo todas as minhas vendas no feeling, falando o que eu acho que tem que falar, você não tem como comparar, você não tem como ir mudando algumas coisinhas e vendo se isso melhora ou piora. Então, se você não tem um processo, você não tem como melhorar. Mas indo aqui mais direto ao ponto, vamos para a prática de como a gente constrói um processo de venda, como a gente conduz uma negociação ali. E toda negociação vai passar por 4 etapas, tá? A gente tem a apresentação, perguntas investigativas, solução e oferta. Esse é o básico para qualquer processo de vendas, tanto uma condução no WhatsApp quanto uma venda por reunião, talvez. Mas aqui nesse vídeo eu vou focar no processo de vendas por WhatsApp, que é o mais comum e que é o que eu vou usar de maneira mais didática aqui para vocês. Então vamos para a primeira fase, que é a apresentação, tá? Essa fase aqui é a mais básica de todos, é só para garantir que você faz isso. A gente não tem que simplesmente supor que todo mundo que chega até o nosso WhatsApp, ou que chega até o nosso direct, ou que se comunica com a gente de alguma maneira, que essa pessoa sabe quem a gente é, qual a nossa especialidade, no que a gente é bom, qual a nossa experiência. Então alguém te achou ali pelo Instagram, ou chegou no seu direct, ou chegou no seu WhatsApp, e pergunta ou como funciona o seu acompanhamento, quanto custa a sua consulta, qualquer coisa nesse sentido, tá?
a tua primeira mensagem é sempre se apresentando. Você tem que ter certeza que a pessoa sabe com quem ela está falando, seja você ou seja a tua assistente, secretária ali, tá? Então, fala fulano, beleza? Cara, muito massa, fico feliz de ter você aqui. Eu sou o Nutri X, eu tenho muita experiência, eu sou especialista nisso. Fico feliz que eu consiga te ajudar de alguma maneira, vamos conversar aqui. E aí você vai dar seguimento e da mesma maneira a sua assistente vai se apresentar, não precisa fazer ela se passar por você, por achar que isso dá mais credibilidade de alguma maneira, tá? Então ela vai se apresentar, cara, sou a fulana, sou assistente do NutriX, ele é um Nutri especializado em tal, tal e tal, e aí você vai conduzir o restante da conversa ali. É uma etapa mais simples, obrigatória sempre, só para garantir que a pessoa sabe com quem ela está falando e sabe quem você é e com que você trabalha. E agora a gente vai para a nossa segunda fase do processo de vendas, que são as perguntas investigativas. E essa é a parte mais importante de qualquer processo de negociação, porque é aqui que você descobre a motivação do teu cliente, a motivação do teu lead. E isso vai dizer como você vai conduzir todo o restante do teu processo de vendas. Isso porque eu sempre tenho, obviamente dentro dos limites da ética ali, eu sempre tenho que oferecer o que o paciente procura, o que ele busca, o que ele quer, e entregar o que ele precisa. Então, por exemplo, imagina para você que chega um lead ali e na conversa você entende que essa pessoa ela tem algumas alterações de exames um pouquinho importantes ali, você tem que lidar com isso. Então talvez essa pessoa tenha um perfil lipídico ruim e uma glicemia um pouquinho elevada. Você sabe que você tem que melhorar isso, você sabe que você tem que atuar isso como nutricionista. Mas essa pessoa ela não chega com essa queixa. A queixa dela, quando você pergunta, fala, cara, eu comecei a treinar agora e eu quero ter uma bunda mais bonita. Então, para essa pessoa, você vai ter uma venda mais voltada para características estéticas, mas você sabe que se ela virar sua paciente, você vai entregar o que ela precisa. Então, você vende o que ela quer, é a motivação dela, e você vai entregar o que ela precisa. Então, na tua conduta vai ter ali coisas que vão fazer essa pessoa melhorar o perfil glicêmico, melhorar o perfil lipídico e melhorar a estética também, que é o que ela está buscando. Isso não só vai definir o seu processo de vendas, como vai definir também muita coisa da tua conduta. Então, para essa pessoa, por exemplo, quando você for dar um feedback para ela, quando você for comparar a evolução, para ela vai ser muito mais valioso, muito mais motivação, muito mais motivador e vai influenciar muito mais a adesão se você salientar características estéticas, que é o que ela está buscando, enquanto você trabalha e conscientiza ela sobre a importância de outros aspectos de saúde ou de parâmetros laboratoriais, por exemplo. Tá? Então a gente sempre vai oferecer o que a pessoa busca e entregar o que ela precisa. E no processo de vendas, isso se traduz em perguntas como, cara, o que te motivou a procurar um nutricionista? Porque você me procurou? Qual o seu maior objetivo? Ou, cara, vamos conversar um pouquinho da onde você quer chegar. E aí você começa essa conversa assim e vai aprofundando conforme você precisa. Então a pessoa vai te falar, cara, eu te procurei porque eu queria perder um peso e eu queria fazer uma prova X. Aí você vai perguntar um pouquinho mais, você vai fazer as suas perguntas investigativas. Cara, me conta mais ou menos como é a tua rotina, me conta mais ou menos como é isso pra você, ou quando isso começou, ou qual a sua ideia de objetivo. Então você vai explorando o que essa pessoa falar e justamente para captar essas informações que lá na frente vão permitir você fazer uma oferta que faça sentido para essa pessoa e não necessariamente seja uma coisa genérica de, cara, eu tenho meus planos, escolhe algum se você quiser. E para essa segunda fase tem 2 pontos muito importantes, tá? O primeiro ponto é, nunca negligencia o acolhimento. Então, dependendo do que você perguntar, dependendo do perfil da pessoa, ela vai te dar uma resposta que pode ser um pouquinho mais carregada emocionalmente, pode ser uma coisa que para ela é mais difícil de falar. Então, quando essa pessoa traz uma experiência ruim para você, uma coisa que precisa de um certo acolhimento, você não simplesmente segue o roteiro e fala assim, cara, beleza, então eu tenho esses planos aqui, aqui, aqui. A pessoa sente que, cara, pô, eu falei pra caramba, eu me abri com essa pessoa e ela meio que não tá nem aí, só quer passar por cima e fazer uma venda. Então a gente sempre tira um tempinho ali no processo de venda para um acolhimento um pouquinho mais cuidadoso, caso o que essa pessoa falou exija esse tipo de cuidado da minha parte, tá? E o segundo ponto, que talvez seja o mais importante de todos, tá? Eu preciso de um pouco de tato, de um pouquinho de bom senso para conduzir esse processo de venda. Se eu estou vendo que a pessoa está me dando papo, ela está respondendo, ela está gostando, cara, eu vou conduzir um processo de venda mais cuidadoso, mais longo, vou fazer mais perguntas, então eu vou me aprofundar mais no caso daquela pessoa. Se eu estou vendo que o meu lead está praticamente monossilábico ali, então ele está, cara, sim, não e um emoji de joinha assim, eu vou passar pelo meu processo de vendas muito mais rápido e vou chegar na parte das ofertas e do preço logo. É justamente a falta desse bom senso que cria essa nossa ideia de que um processo de vendas mais trabalhado ele é ruim, porque a gente tem experiências ruins com profissionais que não foram bem treinados. Então você vai ter uma pessoa que você fala para ela, cara, eu só quero saber o preço
porque eu já pesquisei tudo do seu produto. E ela não vai falar o preço e vai querer conduzir você por todas as etapas de maneira totalmente protocolada. E aí você tem uma experiência horrível com aquele profissional. Então, obviamente, existe um roteiro para a gente seguir, existe uma sequência de fases. Mesmo assim, você precisa ter um pouquinho de tato, você precisa ter um pouquinho de bom senso para não ficar ali prendendo, inclusive prendendo um lead ruim, porque essa pessoa que ela só está querendo saber o preço, existe uma pequena chance dela ter realmente pesquisado tudo do seu serviço, mas tem uma grande chance dela estar fazendo uma pesquisa de preço. Então ela mandou mensagem para 5 nutris ali e ela vai fechar com o mais barato. Você muito provavelmente não vai ser o mais barato. Então assim, evita ficar prendendo a pessoa e te prendendo também com um lead que não é qualificado ali e progride de maneira bem rápida ali nas etapas do processo de venda até o final. Se a pessoa te deu mais papo, aí você continua. No final dessa segunda etapa, eu quero que você tenha de maneira muito clara quais são os objetivos dessa pessoa, quais são os principais obstáculos e algumas informações de rotina e alimentação de maneira mais básica, tá? Então, eu quero que você tenha clareza desses 3 itens para a gente poder avançar para a nossa próxima fase, que é exatamente propor uma solução para essa pessoa, tá? Por que que isso é importante? Então, assim, você já entendeu o problema, você vai propor para ela uma solução agora. Tem um problema muito grande quando as pessoas vão contratar um nutricionista, que é, cara, quando eu começar a fazer dieta, eu já sei o que vai acontecer. O Nutri vai cortar tudo que eu gosto, vai passar um monte de suplemento, vai me passar 3 castanhas e um damasco de lanche da tarde ali, e vai ser um processo difícil que eu vou ter que comer um monte de coisa diferente. Então as pessoas têm essa ideia um pouco errada ali. E também o lead que é mais frio, ou seja, ele não te conhece, não é uma pessoa que te segue no Instagram há 6 meses e depois chegou no seu WhatsApp. Uma pessoa que acabou de pingar no seu WhatsApp ali. Essa pessoa, ela não conhece tanto o teu trabalho, ela não necessariamente confia no teu potencial. Quando a gente vai executar essa terceira etapa de oferecer uma solução, a gente elimina essas 2 objeções. O que é oferecer uma solução? Então a pessoa te falou uma série de informações ali, com isso na tua cabeça você pensou, cara, nesse caso eu tenho que trabalhar principalmente nessas coisas aqui. Você vai comunicar isso para ela e dar algumas orientações. Essas orientações não vão ser uma coisa tão completa como um cardápio ou um documento que você vai entregar para ela, mas não podem ser tão gerais e tão rasas do tipo, cara, coma mais frutas, beba mais água e coma menos frituras. Tem que ser uma coisa um pouquinho mais aplicável, um pouquinho mais útil, um pouquinho mais específica, tá? Então assim, cara, pelo que você me falou aqui, é muito importante que você melhore um pouquinho o teu café da manhã, colocar um pouquinho de fibra ali, talvez um pouquinho de aveia, um pouquinho de chia, porque você tem muita fome na hora do almoço, e você também tem que jantar um pouquinho mais cedo, porque você falou que tem problemas de refluxo ali e tal, então sobe a sua janta um pouquinho para mais cedo, coloca uma ceia ali talvez com alguma coisa X, Y, Z, então dá algumas orientações que essa pessoa consiga colocar em prática, por quê? Primeiro porque ela vai pensar, pô, beleza, o cara consegue trabalhar com isso, ele sabe resolver esse meu problema, tanto que ele já está me adiantando aqui quais são as coisas principais. E o segundo ponto é alinhar essa expectativa. Se esse lead veio com aquela ideia de, cara, esse Nutri vai tirar tudo que eu gosto, vai passar uma dieta muito difícil, muito diferente, muito cara, essa pessoa já percebe que não é assim, porque ela fala, ah, beleza, entendi, essa pessoa aqui, esse Nutri aqui é diferente, então ele pensa por outro caminho, ele vai me passar alguma coisa parecida com essas orientações que ele me deu. Então você cria uma certa previsibilidade para aquela pessoa que está buscando comprar o teu serviço, o teu acompanhamento ali, tá? Nessa etapa, se você quiser ou se você tiver, você pode usar alguns elementos que vão aumentar a tua chance de conversão. Um argumento de autoridade ou uma prova social. Então a pessoa te fala, por exemplo, cara, eu estou procurando o Nutri porque eu quero correr a maratona do Rio de Janeiro que vai rolar agora. E aí se você tiver alguém que está em preparação para essa maratona, ou já tiver algum paciente que já correu alguma maratona e teve certo sucesso, você pode falar isso para ela, falar, cara, que massa, eu tenho um paciente justamente que ano passado entrou para fazer a mesma coisa e teve um resultado muito legal. Pode ter um print de depoimento, pode ter esse resultado de alguma maneira ali para esse lead. Então você pode argumentar essa prova social ou mesmo algum argumento de autoridade. Então, cara, pô, que massa, cara, minhas últimas 2 pós foram justamente uma sobre nutrição esportiva no geral e uma mais voltada para endurance mesmo. Então é uma coisa que eu estou bastante acostumado a trabalhar. Então são elementos que podem estar presentes no teu processo de vendas e que sim, isso aumenta a tua conversão, tá? Se quem conduz o teu processo de vendas é uma assistente, você tem que dar treinamento e repertório para que ela faça isso. Então a sua Nutri tem que ter uma pastinha de depoimentos ali, uma pastinha de argumentos de autoridade que ela pode usar falando de você para esse lead.
Então, cara, tem que ter uma pasta com depoimentos, um de emagrecimento, um de ganho de massa muscular, um de performance no esporte X, um de melhora de tal coisa, para que ela tenha ferramenta para trabalhar esse processo de negociação. Um dos hacks de negociação, né, uma das boas práticas ali que a gente tem ao conduzir um processo de venda, é justamente obter alguns sims, obter algumas confirmações durante o processo. Então, normalmente no fim dessa fase, onde a gente propõe a solução, a gente pergunta para a pessoa, cara, isso faz sentido para você? É uma coisa que encaixaria na tua rotina? Era mais ou menos isso que você estava procurando mesmo? Por quê? Se a pessoa responde sim para você várias vezes, se ela te confirma várias vezes, então, cara, sim, é isso que eu estou procurando, sim, isso encaixa na minha rotina, sim, faz sentido, sim, eu estou querendo mudar. Agora, não tem muito motivo para ela falar não depois. Então a gente vai tendo várias confirmações ao longo do processo de vendas. Mas isso aqui é uma cerejinha do bolo. E aí, passando essa terceira fase, agora que eu já ofereci para o meu lead uma solução para o problema que ele me trouxe e eu investiguei, eu vou agora mostrar como o meu trabalho pode ajudar ele. Então eu vou fazer a minha oferta. E aqui eu preciso que vocês entendam uma coisa muito bem. Não adianta conduzir um processo de venda sem confiança na tua oferta. Se você tem uma comunicação assim, o meu trimestral ele custa R$900, mas se tiver ruim para você, a gente já pode fazer um desconto, eu consigo fazer uma outra coisa aqui e tal, porque você está sem confiança para fazer essa tua oferta, para oferecer o serviço e a tua precificação. Isso parte de uma ideia de que, cara, isso é ruim, eu estou enganando a pessoa, eu estou fazendo alguma coisa ruim para ela, a minha venda é contra essa pessoa aqui. E não é, isso não pode existir dentro do teu processo de vendas. Isso prejudica muito a tua conversão. Ou você não vai vender, ou você só vai vender dando desconto e promoção e colocando um monte de bônus ali. Então, essa conversa, ela é, cara, tirar o band-aid mesmo. Eu sei que é um preço um pouquinho maior, mas o meu serviço é muito bom e eu estou cobrando por isso para eu ser bem remunerado e continuar prestando um cuidado excelente para você. Então essa é a ideia que você tem que ter, tá? Então quando você for mostrar a tua oferta, não precisa ficar dando muito rodeio e inventando discurso. É falar como funciona, quanto custa e como é, tá? Dentro desse contexto, como que eu conduzo essa parte, né? Qual é a estrutura mais ou menos? Então você começa explicando como você trabalha, vai falar, cara, eu não trabalho com consulta e retorno, eu trabalho com acompanhamento, por causa disso, disso e disso, tem as consultas, tem o suporte. E a duração, o tamanho ali dessa etapa, dessa explicação, ela vai depender do nível de consciência do teu lead. Então, se é uma pessoa que, cara, nunca fez outro acompanhamento, ela não conhece nada desse negócio de planos de acompanhamento, ela só está acostumada com consulta e retorno, vai precisar de um pouquinho mais de explicação. Se ela é uma pessoa que já está um pouquinho por dentro, já conhece esse meio, talvez já passou por algum outro Nutri que trabalhava dessa forma também, fica muito mais fácil, não preciso gastar muito tempo explicando todo esse funcionamento, tá? Então, depois que a gente faz isso, a gente vai direto para mostrar os nossos planos. Você fala, cara, então eu trabalho com planos são isso, tem essas consultas aqui, tem o suporte e tal, e eu tenho esses planos. Tenho plano mensal, trimestral e semestral, cada um com o número de consultas, cada um com uma quantidade de suporte, com entregáveis ali. Explicou isso para essa pessoa. Qual que é a parte mais importante? Se você segue as minhas recomendações aqui e você já assistiu o nosso vídeo de oferta que está no card aqui para vocês, você já sabe que a gente sempre tem que ancorar a nossa oferta em um plano específico. Então eu vou ter lá o meu plano mensal, trimestral e semestral, mas eu vou escolher um para eu ancorar, é o meu plano preferido, é o que eu mais quero vender. Digamos que eu tenha ancorado no trimestral, por exemplo. Quando eu faço isso e eu estou conduzindo o processo de vendas, eu tenho que incentivar a pessoa a fechar o trimestral. É o meu papel falar para a pessoa qual o melhor plano para ela. Então, quando eu apresentar os planos para esse meu lead, eu vou sempre indicar para ele o melhor plano para o caso dele. E esse vai ser o meu plano ancorado. Se eu decidir ancorar no trimestral, vai ser o plano trimestral. Se eu decidir ancorar no plano semestral, vai ser o plano semestral. Obviamente, respeitando a ética ali de não oferecer para um paciente alguma coisa que ele não precisa claramente, eu sei disso, tá? Mas então, basicamente, a nossa comunicação vai ser, cara, eu tenho plano mensal, trimestral e semestral, funciona assim, assim, assado, mas, pelo que a gente conversou aqui, no seu caso, o mais indicado é um plano trimestral, por isso, isso, isso. Então, porque o seu caso demora tanto tempo para ser resolvido, ou para você passar a primeira etapa, ou para a gente ter alguma evolução no quesito tal, então você vai justificar para o seu lead o porquê que ele deveria fechar aquele plano que você escolheu. E vai falar também o valor dele, sempre o valor parcelado. Então, se você tem um plano trimestral, você vai falar, cara, 3 de tanto. Se é um plano semestral, você vai falar 6 de tanto. O seu parcelamento ele sempre vai até a duração do plano, tá? Então a gente não parcela, pelo menos numa primeira linha de negociação, a gente não parcela um plano trimestral em 4, 5, 6 vezes. A gente parcela em 3. Semestral, mesma coisa, só em 6, não em 7 nem em 8, tá? Você vai falar isso e a partir daí você vai conduzir a negociação com essa pessoa.
Talvez ela fale, cara, beleza, mas eu queria mais o mensal. Ou, mas e se eu pagar à vista, tem alguma diferença? Mas você parcela no boleto, você faz tal coisa? E aí você vai conduzindo um processo de negociação que é uma tentativa da pessoa de fazer alguma coisa diferente do que você propôs. Mas é natural e a gente tem maneiras de conduzir isso também. Uma coisa muito importante é não terminar essa quarta etapa com uma pergunta muito genérica. Então, cara, eu tenho esse plano, esse plano, esse plano. Qualquer dúvida me chama, qualquer coisa eu tô aqui. Nunca faça isso, porque, cara, você está perdendo uma oportunidade muito importante de continuar a conversa com aquela pessoa. Então, cara, para você o melhor plano é o trimestral por X, Y, Z, e tô com um horário aqui na semana que vem que vagou. Acha que encaixa na tua agenda? Então já termina com uma pergunta muito mais direcionada para venda, muito mais intencional, e que talvez a pessoa fale que não, mas muita gente já vai no fluxo, cara, é isso mesmo, vamos lá, semana que vem a gente já começa e você já conclui a venda ali mesmo. Então é importante fazer perguntas sempre mais intencionais e não essas genéricas de, cara, quando você pensar, me avisa aí, tá? Depois dessas 4 etapas, a tua conversão vai aumentar muito, obviamente você tendo o bom senso de saber conduzir processos mais curtos e mais longos dependendo do lead, mas tem uma 5ª etapa que também é muito importante, que é lidar com os vácuos, tá? Basicamente, se você é nutricionista, você vai lidar com o resto da tua vida, ou pelo menos o resto da tua carreira, com gente que para de te responder no meio de uma negociação e você toma um vácuo. E existe todo um passo a passo para a gente superar esse obstáculo, para a gente conseguir recuperar esses leads ali que pararam de responder a gente por algum motivo. Mas isso aqui é um vídeo à parte e fica para a próxima semana. Se você gostou desse processo de venda, saiba que é o mesmo processo que a gente aplica aqui no Nutri no Front. Então, quando você entra aqui, você não só aprende por um PDF ou por um vídeo a como conduzir isso, mas a gente te ajuda a montar o teu próprio processo de vendas, com teus planos, com a tua precificação, com as particularidades da tua cidade, talvez. Então, você tem uma orientação muito mais próxima. Se você quiser fazer parte da mentoria e ter esse nível de atenção, clica no linkzinho que vai estar aqui embaixo do vídeo, tanto na descrição quanto no primeiro comentário fixado, e vem pro front.